Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Nelito, isso mesmo, November Echo Lima, Índia, Tango Oscar, Nelito. Algumas pessoas vão me chamar de Zelito, Cabrito, Diabetes, Melito, mas meu nome é Nelito. Bom, eu sou enfermeiro, trabalho aí na área mais ou menos uns 14 anos e hoje eu venho te convidar para assistir essa aula aqui. Olha só, pensando aqui que você acabou de conquistar o seu sonho profissional, tá? Recém-formado, quero trabalhar agora na UPA, no SAMU, no pronto-socorro. Ok, seu sonho foi realizado. E agora vem o grande desafio. Primeiro dia de trabalho, olha só, parada cardiorrespiratória. Chegou um paciente, idade de 45 anos, eu vou marcar aqui, ó, 45 anos, tá? Inconsciente, sem pulso, sem respiração. Você já sabe, você vai fazer a reanimação cardiopulmonar. Até aí tá tranquilo. Você aprendeu lá 30 para 2, né? Ventilar, comprimir, mas chegou a parte do suporte avançado, a parte de administrar a tal da adrenalina. E aí, a minha pergunta, você sabe para que serve? Minha pergunta é: qual dose e via são indicadas para este caso? Tem algumas vias, tá? Eu não vou falar ainda, mas eu quero que você pense. Depois, ainda não acabou o plantão, né? São 12 horas de plantão. Chegou mais um paciente, esse em anafilaxia grave. Um paciente de 30 anos, apresentando um histórico de alergia de amendoim. Aqui está nosso amendoim, vou marcar aqui até de azul, ó, aqui nosso amendoim, certo? E ele apresentou um edema de glote, a pressão dele começou a cair e veio apresentar aqui também uma urticária, E logo o médico pensou no quê? Conduta, a adrenalina, primeira droga de escolha. Qual via, dose são indicadas? Calma, o plantão está acabando. Mas perto de acabar o plantão, aconteceu o seguinte, chegou mais um paciente, uma criança de 10 anos. E essa criança, ela tem asma, tá? E asma, nesse caso, grave. Olha só o que aconteceu. Broncoespasmo. Teve um broncoespasmo. Minha pergunta é, você sabe reverter? Ou quando o médico prescrever, você sabe a dose, a via para fazer adrenalina, no caso de broncoespasmo? Então vamos lá, vamos resolver a situação. Primeiro eu tenho que apresentar para você a adrenalina. O que é? É um hormônio produzido aqui, ó. Aqui, e eu vou marcar aqui, ó, de vermelho, bem aqui em cima aqui, ó. Opa, vermelho, venha. Vem aqui, ó. Essa parte de cima aqui, glândula suprarrenal. É aqui que esse hormônio, a adrenalina, é produzido. E esse hormônio vai atingir receptores alfa e beta adrenérgico. Professor, é muito difícil isso. Calma. Vai fazer o quê? Vasoconstrição em algumas partes do corpo. Outra parte vai dilatar. Um exemplo, na região pulmonar, eu preciso que dilate. Por quê? Eu preciso que ele respire melhor, tá? Aqui, no caso da pressão, eu preciso que tenha vasoconstrição para aumentar a pressão do indivíduo, tá? Então, eu preciso entender que a noradrenalina ou adrenalina também, que são dois hormônios diferentes, vai ajudar na frequência cardíaca, na pressão arterial desse paciente, tá bom? E quando na parada cardiorrespiratória lá do primeiro caso, ele vai estimular e manter aquela frequência mesmo numa taquicardia ou numa fibrilação. Sustentar aquela taquicardia ou aquela fibrilação para tentar reverter o quadro da parada. Então eu tenho que saber que é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal e eu tenho isso em formato de ampola, tá? Olha só, os efeitos: aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial e dilatar vasos, principalmente na região brônquica, para melhorar a respiração. Lembrou? A anafilaxia ou asma não é parte respiratória? Eu preciso estar com o vaso um pouco mais aberto para o ar passar? Então, por isso que eu vou usar a adrenalina. Quem vai prescrever é o médico, mas você tem que saber a dose. Por quê? De repente, por algum equívoco, ele pode prescrever errado e você continuar com o erro, com a falha, e isso não é interessante. Qual quadro ou qual caso eu vou usar a adrenalina? Eu vou usar em reanimação cardiopulmonar, aqui ó, no caso da parada cardiorrespiratória, no caso da anafilaxia, broncoespasmo
E o último aqui, ó, hipotensão grave, que eu vou falar daqui a pouco do push dose. Push dose press, para ficar mais bonitinho. Porque agora você é um profissional, então o profissional não fala mais, como posso dizer, pressão alta. Você fala RAS, hipertensão arterial sistêmica, tá certo? Porque você vai notar lá bonitinho, você é profissional. Pensando no primeiro caso, olha só, na parada cardiorrespiratória, aqui ó, na parada cardíaca, eu vou fazer o seguinte, pensando que esse cara, tá certo, tem uma idade de 45 anos, ele é um adulto, então como que eu vou administrar? Adulto, uma parada cardíaca, 1 miligrama endovenoso a cada 3 a 5 minutos. Então eu tenho que saber que naquela ampolinha tem 1 miligrama, tá certo? E tem 1 ml. Então eu tenho 1 para 1. 1 miligrama e 1 ml. Então eu vou fazer isso a cada 3 a 5 minutos, sem diluir. Sem diluir. Eu não vou diluir. Eu só vou administrar aquela ampolinha. Existe uma sequência correta, tá certo? Mas é isso. E na anafilaxia eu vou ter que aspirar, tá certo? Uma dose menor. E é o seguinte, é 0,3 a 0,5 miligrama. A via, já mudou a via. A via é intramuscular, que pode ser na região da coxa, tá? No vasto lateral, tá? E na asma grave, eu vou aspirar 0,3 miligramas também via subcutâneo ou intramuscular. E no caso da hipotensão refratária, entenda, hipotensão refratária é o seguinte, o paciente está com uma pressão baixa, tá? Desculpa. Nessa pressão baixa, eu já fiz a reposição de volume, exemplo soro fisiológico, e não resolveu. Na parte de reposição de soro fisiológico e não resolveu, isso é uma refratariedade. Eu vou ter que fazer uma outra dose de algo. E essa segunda dose é adrenalina. Então, hipotensão refratária é quando ele está com a pressão baixa, eu administrei soro fisiológico, não funcionou, eu vou fazer o que agora? Eu vou administrar a adrenalina. Tudo bem? E aí, nós chamamos isso de push dose. Push dose press. Por que esse nome? Não me pergunte. Alguém inventou, ficou bonitinho e colocou push dose. E assim, no push dose seria o seguinte, 5 a 20 micrograma, tá certo? Intravenosa intermitente. Você vai pegar, vai diluir em um sorinho e eu vou administrar 5 a 20 micrograma. Olha só. Em alguns casos você vai fazer a diluição. Em outros casos não, tá? Exemplo, no push dose eu vou diluir. Na parada cardiorrespiratória eu não vou diluir. Tá? E isso tem que ser muito claro. Por quê? Você pode cometer um equívoco se você não sabe trabalhar com a terapia medicamentosa. E essa disciplina é a disciplina que todo mundo da enfermagem tem medo. Mas tem medo porque não estuda de repente, com uma maestria, de forma mais objetiva, mostrando casos clínicos e como que eu tenho que fazer na prática, tá? Porque eu não posso separar o caso clínico da terapia medicamentosa. Eu tenho que associar. Lembra que eu falei do push dose? É isso aqui, ó. É uma técnica de administração de pequenas doses, tá? Eu vou pegar 5 a 20 microgramas, eu vou administrar a cada 2 a 5 minutos. Como que eu faço? Sorinho de 100, uma ampolinha de 1 ml, faço aqui, ó, sorinho de 100 mais uma ampolinha é igual push dose press. Ponto. É isso. Isso é o push dose. Você, com certeza, você já viu isso no seu plantão. Mas você não sabia o nome. Mas agora você sabe. E quando tiver um plantão, de repente você fala assim pro médico, você quer fazer um push dose? Com certeza, se o paciente tiver uma hipotensão refratária, você vai fazer isso aqui, ele vai lembrar, ele vai falar, caramba, esse técnico de enfermagem ele é bom, hein? Ele é muito bom. Então, domine a parte da farmacologia. Farmacologia na enfermagem não é só cálculo, não é fazer só cálculo. Cálculo é muito fácil. Você senta ali e resolve. É interessante saber para que serve a interação, a via, como fazer, ok? E quando eu falo de push dose, eu posso fazer no choque refratário, na sepse, na hipotensão, pós de repente, uma cirurgia. Fiz uma cirurgia, está com a pressão baixa, posso fazer o push dose. Até você preparar outra droga, porque ele tem efeito muito rápido. E contraindicação. Todo remédio, todo fármaco tem contraindicação. Vamos lá.
Se ele tiver com uma pressão alta, eu posso fazer? Não, porque lembra que a adrenalina aumenta a pressão? Então vai piorar o quadro. Olha só, arritmia. Lembra que ele melhora ou ele aumenta a frequência cardíaca? Se ele tem uma arritmia, o ritmo está anormal, e aí você coloca a droga, vai piorar o ritmo, ok? Paciente com uso de beta-bloqueador. Beta, muitas das vezes ali, vai controlar a frequência cardíaca. Controlar a frequência cardíaca, beta-bloqueador, certo? Aí você usa a adrenalina. Vai fazer o quê? Vai fazer um ataque, tá certo? Então vai piorar o quadro. E tem algo muito importante a ser citado também. É o seguinte, cuidado com algumas doses. Exemplo, bicarbonato junto com adrenalina não pode ser feito. pH diferente. Adrenalina ácido, bicarbonato é base. E aí esse bicarbonato vai fazer o quê? Uma inativação da adrenalina. Professor, mas como que eu faço? De um lado, um acesso para adrenalina, do outro lado, outro acesso por bicarbonato. Então, de um lado, um acesso, do outro lado, outro acesso. Não pode ser pela mesma via, ok? Efeitos adversos: arritmia, hipertensão, isquemia cardíaca, por quê? Ele faz vasoconstrição em alguns locais, pode causar uma isquemia cardíaca e pode fazer cefaleia, graças ao quê? A hipertensão. E vamos resolver o quadro? Aqueles quadros dos pacientes de parada cardíaca, de anafilaxia e também de asma. Olha só. É importante entendermos que lá no ACLS a gente vai fazer a adrenalina a cada 3 a 5 minutos, 1 miligrama ou 1 ml, tá certo? Em todos os ritmos da parada. Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, AESP, ou mesmo a assistolia. Eu vou administrar a droga, de preferência a via endovenosa, pelo tubo, se estiver entubado, ou intraóssea, tá bom? E no caso de pacientes com anafilaxia ou asma, pode ser feita aí intramuscular, tá bom? E também subcutânea. A dose vai variar de 3 ou 0,3 a 0,5 também, tá? E lembrando do push-dose, que vai ser agora a dose de micrograma. E o que eu consigo aprender com isso aqui? Com essa aula? Eu consigo aprender o seguinte, vamos voltar aqui rapidamente. Eu consigo aprender o seguinte, que eu tenho que dominar um pouquinho da farmacologia por um motivo muito simples. Aqui embaixo, aqui, ó, tá falando que na sua lei do exercício profissional e no decreto de 87, fala que você tem que ter proficiência e saber para que serve a dose. Ah, mas eu não sou um médico. Ah, tá, mas quem administra é você. Tá lá, no pronto-socorro. O médico fala, faz 1 miligrama de adrenalina. Você tem que saber, porque está escrito aqui, ó, na sua lei do exercício profissional de enfermagem. Você não precisa saber prescrever, você precisa saber administrar. Para que serve? Tá? Por quê? De repente pode acontecer equívoco. O paciente não sabe se tem alergia, o médico de repente não fez uma boa avaliação, ou na triagem, ou você mesmo não fez. Então é obrigação nossa fazer o quê? Melhor para o paciente. E para terminar, aqui ó, não está seguro, não sabe para que serve, não faz. Não faz. Você tem todo o respaldo legal se você não fizer, porque você não pode fazer algo importante chamado iatrogenia, que é a lesão ao paciente, muitas das vezes de forma intencional, quando você sabe que isso pode fazer mal ao paciente. Se você não se sente seguro, não sabe, não faça. Pergunta como fazer. Não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Estava esse dia numa ocorrência e eu perguntei, doutora, como que faz essa coisa? Por quê? Ela tem uma vivência da UTI, uma coisa que eu não tenho. Eu tenho uma vivência do ambiente pré-hospitalar, dentro da ambulância, dentro do SAMU. Essa é a minha realidade. Bom, eu vou encerrar por aqui, mas antes de falar contigo, algo importante. Essa aula aqui é só o começo, mas um começo maravilhoso sobre o nosso curso de farmacologia na emergência, onde nós falaremos lá de adrenalina, noradrenalina, dobutamina, sedativos, morfina, tramal, fentanil e muito mais. E é interessante porque para você nós fizemos algo muito bom, acesso vitalício.
certificado de 30 horas, 12 módulos, não só comigo, com convidados, live toda semana, um grupo fechado, exclusivo para você, até arrepia, porque eu não tive isso, e você vai ter. Isso pelo valor mínimo de 60, como isso vai aparecer aqui, vamos lá, aparece, não apareceu não, volta, mexer, R$ 67, isso mesmo. Pensou? Acesso vitalício, grupo fechado, aula toda semana comigo e com convidados, 12 módulos, certificado de 30 horas. Tem mais, comentários, tá? Barra de comentários, suporte no e-mail, também no WhatsApp. E tudo que vocês precisarem, a gente vai estar lá disposto. Eu estou falando de um treinamento que vai te formar ou te capacitar para o resto da sua vida. Eu não estou fazendo isso só porque eu sou bonzinho, não. Estou fazendo isso porque o paciente precisa, tá? Quando eu entrei na área em 2009, eu senti muita dificuldade. Nossa, eu tinha tanto medo. E esse medo me paralisou por muito tempo. Eu fiquei um ano sem procurar emprego. Sabe por quê? Medo. Medo de fazer as coisas erradas. E você não precisa ter esse medo. Então a gente fez esse curso pensando em você. Então vem. Aqui embaixo vai ter um botãozinho. É só você clicar e vir literalmente aprender de verdade com quem vive essa área de atuação que é a farmacologia. Um abraço e até mais.